Olá, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja alcançando a sua vida neste dia, também como alcançando a vida dos seus familiares, do seu lar. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Jaraguá, aqui em São Paulo, e temos procurado produzir meditações para que edifiquem a vida de muitas pessoas que podem ter acesso a essa mídia, a esse canal de relacionamento social. Nós estamos, neste momento, desejando compartilhar com você um trecho da palavra do Senhor que fala a respeito da importância da oração. E esse assunto, nós sabemos, é de vital importância para a vida do cristão, para a vida do crente, para aquele que crê em Deus, teme a Deus. Alguém já disse que a oração é o oxigênio da nossa alma, é o oxigênio da nossa vida espiritual. Nós não podemos ter comunhão ou relacionamento com Deus sem a prática da oração. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo recomendava aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Mas agora nós queremos ver alguns ensinos a respeito da importância da oração a partir do texto que Paulo escreve a carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a relevância, a importância da oração na vida do cristão. E aquela recomendação que ele faz à igreja de Filipos, certamente tem servido para as igrejas, para os cristãos em todos os tempos e em todos os lugares do mundo. Vamos ler então a palavra de Deus nesse texto que nós escolhemos para meditar com você nesse dia. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a partir desse texto, nós podemos refletir sobre a importância da oração. A oração é importante na vida do crente, primeiramente, porque ela serve para demonstrar a nossa fé em Deus. Quando eu oro, eu estou mostrando ao Senhor que eu, de fato, confio nele, que eu creio na sua existência, que eu creio que ele pode realmente me ouvir. E mais do que ouvir, ele pode também atender a minha oração, segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer na sua existência e que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu oro, quando eu me coloco diante do Senhor em oração, eu estou demonstrando a minha confiança, a minha fé em Deus. Se nós oramos muito pouco, nós não estamos demonstrando a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Pelo contrário, a atitude de oração sem cessar, que Paulo fala lá aos Tessalonicenses, é a atitude de nós estarmos com a nossa mente sempre colocada diante do trono de Deus em oração, em qualquer momento do nosso dia a dia. Uma segunda lição que nós podemos também apresentar sobre a importância da oração é que a oração serve para nós demonstrarmos a nossa dependência de Deus. Todos nós dependemos do Senhor. Jesus falou aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo, ele cria realmente que tudo que ele era e tudo que ele fazia na sua vida era por causa da graça do Senhor na sua vida. Então, quando eu oro, quando eu coloco diante do Senhor as minhas ansiedades, os meus
pensamentos, os meus pedidos, as minhas intercessões. Eu estou demonstrando que eu dependo de Deus, que eu preciso da direção de Deus, que eu preciso da orientação, do fortalecimento, da sustentação de Deus para a minha vida, para que eu possa não somente resistir aos embates do dia a dia, mas também que eu possa agradar ao Senhor e que eu possa também ser um instrumento abençoador nas mãos do nosso Deus. Então, a oração é importante porque mostra a nossa dependência do Senhor. Eu careço de Deus, eu preciso de Deus, até porque a cada dia eu preciso escolher caminhos, tomar direções, fazer coisas que dependem direito ou da orientação de Deus. Um terceiro ensino que esse texto também traz ao nosso coração é que, através da oração, nós podemos evitar a ansiedade, nós podemos combater a ansiedade do nosso coração. Por isso Paulo fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pelas súplicas. Ou seja, para você não andar ansioso no seu dia a dia com relação ao futuro, você precisa da prática da oração, porque ela será um antídoto contra a ansiedade na sua vida. Jesus também falava isso para os seus discípulos lá no Sermão do Monte, em Mateus. No Evangelho de Mateus, nós vemos quando Jesus orienta ali aos seus discípulos a respeito de não se preocuparem com o dia de amanhã. Mateus capítulo 6. Ele fala que eles não deveriam preocupar com o comer, com o vestir, com o beber, porque Deus sabia dessas necessidades deles, que eram cotidianas, e Ele, o Deus celestial, o Pai, haveria de suprir as suas necessidades básicas no dia a dia. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele fala para aqueles cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição à igreja de Jesus naqueles dias, que eles deveriam lançar sobre Jesus todas as suas ansiedades, porque ele tinha cuidado dos seus filhos, dos seus discípulos, do seu povo. Então, a oração é importante, como nós estamos observando. Primeiro, para mostrar, de fato, a nossa confiança em Deus. Segundo, para mostrar a nossa dependência de Deus. Terceiro, para que nós possamos evitar a ansiedade, a preocupação exagerada, desmedida com as coisas do futuro, com as coisas que ainda virão. Aliás, uma porção de coisas pelas quais nós nos preocupamos e ficamos ansiosos nem vai acontecer. E uma quarta lição que nós podemos tirar desse texto é que a oração também é importante para nós demonstrarmos a nossa gratidão a Deus. A nossa gratidão por aquilo que Ele tem sido, por aquilo que Ele tem feito. Nós colocamos, sim, diante do Senhor, novas súplicas, novas petições, novas intercessões, mas também podemos e devemos mostrar a nossa gratidão por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E aquele que tem feito as coisas boas nas nossas vidas, Ele vai continuar também nos abençoando em relação ao dia de amanhã. Um último ensino desse texto que o apóstolo Paulo nos traz é que a oração é importante também para nós podermos experimentar a paz de Deus. Paulo fala aqui que quando a gente evita a ansiedade, colocando diante de Deus, pela oração, pela súplica e também com as ações de graças, o que vai acontecer?
a paz de Deus vai ser restabelecida no nosso coração e na nossa mente. A paz de Deus, diz aqui Paulo, que excede a nossa compreensão, que excede o nosso entendimento, guardará as nossas mentes e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, todos nós sabemos que as preocupações, elas tendem a roubar a paz do nosso coração e da nossa mente. Então, quando exercitamos a prática da oração, essa paz como que volta a reinar no nosso coração. Nós ficamos mais aliviados daquilo tudo que nos preocupa, porque sabemos que colocamos diante do Senhor através da oração. Então, querido, que você também na sua vida cristã exerça a prática da oração. Ela é muito importante para você e eu demonstrarmos a nossa confiança em Deus. Ela é importante para você e eu demonstrarmos a nossa dependência de Deus. Ela é importante para você e eu evitarmos a ansiedade. Ela também é importante para você e eu demonstrarmos a nossa gratidão para com as bênçãos e a direção de Deus na nossa vida. E ela também é importante para você e eu mantermos, experimentarmos, usufruirmos da paz de Deus que vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Vamos orar mais, vamos buscar mais a presença de Deus, a face de Deus através da oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor abençoe, portanto, a sua vida. E se você puder, curta este vídeo, compartilhe este vídeo e torne-se um seguidor do nosso canal para você receber outros vídeos que certamente podem edificar a sua vida espiritual, que podem edificar a sua alma. Deus abençoe. Amém.